Acho que agora tá tudo certo, né, turma? Se vocês estão É? ouvindo bem, tá A ótimo. Vilas falou que tá bom. Então, eu quero relembrar uma palestra que a gente fez aqui. A gente vai soltar um videozinho preparatório aí, né? Vamos soltar um vídeo. Eu gostaria que você acompanhasse. Foi uma palestra que a gente fez aonde? Mogi? Eu acho que foi Mogi. Acho que sim. Mogi Mirim ou Mogi Guaçu? Mogi e Iguaçu. Eu sempre confundo os dois. Acho que é Mogi Guaçu. Tá? Acompanha aqui com a gente. Vou pedir para a esposa soltar ali. Você vai conhecer também um pouquinho das nossas palestras aí. Muito bem, só para relembrar um pouquinho aí das... Essa aqui foi uma palestra mais recente, né? Eu estava até vendo aqui com a esposa. Foi aqui, né, esposa? Não foi em Mogi, não. Essa é daqui, do distrito de São Pedro. Ok, foi aqui em Hortolândia mesmo. Felipe está perguntando aí qual que é o tema da live de hoje. Tudo bom, Felipe? Uma boa noite aí para você. A gente deixou nas postagens, né? Nos stories, na postagem do Instagram também. Vamos falar um pouquinho hoje do PSC. Você sabe o que é isso? É uma sigla aí, né? Não tem nada a ver com, sei lá, com governo, com entidade, não tem nada a ver com isso. Mas a gente sempre fala essa sigla aqui nas lives, né? Sim, a gente sempre comenta por alto. Comenta aí que ela é bem importante. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais, bem mais específico, né? Por causa de uma psicóloga que vai explicar bem isso pra gente. Muito bem. Que é pensamento, sentimento, comportamento, que a gente fala pra vocês, né? Ok, muito bem. Boa noite para todos que estão chegando. Já vou chamar a Evelyn aqui, tá? Hoje a nossa participação especial, pode... Aproveita e já fala um pouquinho dela aí também. Nossa participação especial é com a nossa convidada. Ela é de... chama Evelyn. A Evelyn Genaro. Depois a gente vai deixar também o arroba dela aí do Insta para vocês poderem conhecer também o perfil dela. Boa noite, amiga! Olá, boa noite! Ixi, mas tá bem baixo. Vai ficar baixinho. Não dá como... Aí eu vou pedir para você falar Tá um pouco muito mais forte, baixo? a gente acabou tirando aqui som e tudo, tá? A gente Vou tá tentar. quase ouvindo. Vamos ver se fala aí, Evelyn. Vou tentar falar aqui bem pertinho. Não, melhorou. É. Ótimo. Agora sim. Tá melhor. Tá, eu acho que Então, eu tava com o som baixo também. Agora deu uma melhoradinha. Qualquer coisa a gente pede pra você subir aí um pouquinho. Tá bem, tá bem. Essa é a nossa convidada, o pessoal que tá aí, quem tá chegando. Como eu tava falando, ela mora em Portugal. A gente se conhece daqui, ela era da minha cidade, né? Lá do interior de São Paulo. Aí, lá tinha Sertãozinho, Ribeirão Preto. E ela é formada em psicologia, em psicopedagogia, trabalha já nessa área há mais de 10 anos. Está nesse contexto clínico, né? Também esse tempo, então ela já tem experiência aí. E ela também trabalha com música, ela agregou as duas áreas, né? Eu também amo música e fui também para o coach, né? Que eu amo trabalhar também com pessoas, com relacionamento e ajudar aí as pessoas. Então, a gente tem isso em comum. Ela tá morando em Portugal já há 5 anos, né, Evelyn? 5 anos, vai fazer agora em junho 5 anos.
Aí, 5 anos já que ela foi embora pra lá. Eu tava percebendo aqui, nem tem muito sotaque ainda, né? Não, e não perco porta, quarto, não, não perde, não. O interior ainda tá aí dentro, né, Ih, Evelyn? não sai, não, é muito difícil. Eu tenho até vergonha de falar com a pronúncia aqui portuguesa, eu não sei falar. Para escrever, sim, a gente acaba pegando um pouquinho mais, agora para falar, não. Nas suas postagens eu percebo mesmo. Você usa É, algumas palavras bem típicas de Portugal, né? é, Pra falar, não muito, mas na escrita. é. E ela tem uma escola de música em Portugal, né? Na cidade de Aveiro, que eles Aveiro, estão. isso. E ela tem uma escola de música que chama Ritmart, né? É isso? Ritmar, ritmar, de ritmo e Ritmar, harmonia. Ritmar. Ritmar, na verdade, harmonia, é isso? Não, Ritmar, ritmar, de dar ritmo. Ah, É tá. como se fosse um Entendi. verbo aí, né? Ritmar. Isso, entendi. Então, e tá trabalhando nessas duas áreas, principalmente e unindo o útil ao agradável, porque a gente é. gosta, né? Então a gente acaba unindo nossas áreas. E ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre essa sigla pequenininha que a gente geralmente está falando e comentando aqui, que tem tudo a ver com Nas comportamento, lives né? a gente sempre tá falando um pouquinho. Aí a gente falou, não, vamos fazer uma live só sobre ela e trazer alguém que também trabalha com esse conteúdo, né? Com esse contexto, tá? Dá o seu Instagram aqui, porque vai entrando pessoas, né? Ah, tá bem. O meu Instagram profissional é Evelyn Genaro, o Evelyn com Y, Genaro 2Ms, ponto PC. Ok. Qualquer coisa a gente vai deixar nos comentários Depois. aqui também, né? Deixa o arroba. Pessoal que se interessar, eu tenho certeza que vai entrar gente de Portugal aí, né? Ah, deve E entrar. aí já vai estar aqui nos comentários, quem quiser acessar, essa live vai ficar salva aqui no IGTV, né? Uhum. Então, o pessoal que quiser compartilhar com outros, saber um pouquinho mais do que é isso que a gente vai falar nessa noite, né? Será que é algo tão complicado assim ou não? Será? Mas antes de a gente entrar nisso, Evelyn, comenta um pouquinho aí como é a sua rotina em Portugal, como é a sua vida aí, sua família, né? Tá muito calor aí, porque hoje aqui fez um calor, Não. tá muito frio. Como que tá aí o clima? Olha, na verdade, a gente ainda tá no inverno, vai até dia 21, 22 de março. E nós estamos na expectativa para a primavera, para as temperaturas mais amenas. Mas, assim, essa semana voltou a esfriar um pouquinho. Então, assim, o clima não tem estado muito agradável, não. Tá bem mais Apesar ou que. menos que aqui. Sim, apesar que não temos tido tanta chuva. Então, isso já deixa um pouquinho mais animado, né? Estamos em Mais estável. confinamento, sim, ficamos nesse segundo confinamento uns 60 dias, mais ou menos. E amanhã as crianças retomam a rotina com as aulas presenciais. Ah, é? É, e vamos Aqui ver. parou. Pois Aqui em- parou tudo. As em- aulas presenciais acabou também, cortaram. Agora a gente está tudo no online essa semana também. Nas eles, igrejas parou. as igrejas aqui também estão. Eles chegaram a ir em janeiro e meio de fevereiro para as aulas, depois parou. Adiantamos 15 dias de férias da Páscoa, porque nas férias tem Páscoa, na Páscoa tem férias, Tem férias. e aí adiantamos, mas não foi suficiente. Então começamos com as aulas online e aí amanhã retoma pré-escola, creches e primeiro ciclo. O segundo ciclo retoma só em abril, depois universidades, secundários também. Comércio maior, né? Tá geral, né? Aqui a gente entrou agora nessa fase pior mesmo. Aqui que tá parando tudo agora, tá fechando. E realmente a gente tem que se cuidar, né? Porque a situação não tá fácil, não. Mas Não. tirando isso, conta aí um pouquinho a rotina de vocês, como que é você trabalhar nas duas áreas aí, como que você está fazendo isso? Pode comentar pra gente conhecer um pouquinho. Pois então, a minha vinda para Portugal foi um recomeço de vida. Infelizmente, passei por um divórcio, muito nova ainda, com um filho muito pequenininho. E pronto, recomecei a vida mesmo, larguei consultório aí no Brasil, já estava com a carreira bem estabilizada, né? E vim para cá. Quando eu vim para cá,
tem toda a burocracia da equivalência, de diploma, de reconhecimento. Então eu comecei a ir mais para o lado da música, comprei um piano, comecei a dar aulas em casa. E conforme ia avançando a documentação também da psicologia, comecei a fazer alguns atendimentos. E de repente já tinha muita gente aqui em casa, não dava para continuar, resolvemos alugar um espaço aqui perto de casa, então alugamos. E aí, lá eu faço os atendimentos e faço também as aulas de música. Então é um espaço bem dinâmico, bem artesanal, bem interativo. Como a Adriana gosta também das artes, aí das coisas, eu também adoro, então feito tudo, faço tudo. E acabo por me dividir entre lá, casa, filhos, enfim. Depois acabei por ter mais um filho, então hoje tenho 2 meninos e 2 enteadas. É uma família grande. Família grande. É. E todo mundo gosta daí de participar, que eu vejo às vezes vocês postando, né? É, Gostam de participar da gosta. música, as crianças, e participam juntos, é bem interessante. Ah, Deixa, todo mundo aprende algum instrumento aqui. deixa eu já ir puxando o gancho, então. Qual o sentimento que você tem com relação às duas áreas, digamos assim, as duas áreas? Ah, olha, acho que isso é uma pergunta com rasteira, hein? Ah, na verdade, Carlos, eu nunca, lá atrás, quando foi para decidir a graduação, acabei indo pela psicologia, até por uma história de vida pessoal no momento que eu estava passando, mas eu nunca, acho que era uma escolha que eu pediria que nunca me fizessem, ou um caminho ou outro. Nunca consegui separar as duas coisas. Eu acho que eu preciso dessas duas áreas para me sentir completa. Então, o sentimento é de completude. Uma coisa completa a outra, né? Ótimo. É. E aí, com certeza, dão bons resultados, né? Dão. Sempre dão, é verdade. Sempre dão. E aí reforça o quê? Pensamento, né? Aquele pensamento, né? Na Exatamente. As verdade, nossas crenças. justamente, na verdade, a gente acorda toda manhã, a cada novo dia, o quê? Em busca aquilo que a gente acredita, né? Sim, Em sim. busca dos nossos valores, né? E a gente fala isso muito no relacionamento. E aí, no processo de coaching, a gente entra onde? Especificamente no comportamento, Uhum. né? Quando você começa a mudar um comportamento, tem novos resultados, Sim. né? E aí você consegue começar a mudar o quê? A forma da pessoa. Opa, peraí. Se eu conseguir esse novo resultado, então eu realmente posso mudar minha forma de pensar, né? E Sim, aí é onde a sim. gente começa a entrar. O que é o PSC na psicologia? Então vamos lá. Acho que só dando uma geral, a Geral. psicologia é uma ciência e que dentro dessa ciência nós temos várias visões. Então, talvez quando fala em psicologia, venha na cabeça de muita gente já um consultório com um divã e o psicanalista ali quase dormindo, né? É uma coisa bem tradicional. É muito clichê, mas isso é apenas uma abordagem da psicologia, que é a linha psicanalítica ou a linha freudiana, como é mais conhecida. Entretanto, nós temos outras visões. Temos uma visão mais humanista e temos as visões mais comportamentais, que seria um comportamento mais radical, de Skinner, enfim. E temos essa outra abordagem, que é a cognitivo-comportamental. E é aí que entra esse modelo, a gente chama de modelo mesmo da TCC, o modelo da terapia cognitivo-comportamental. Então, o que é essa terapia cognitivo-comportamental, essa abordagem? Nós acreditamos que a cognição, o ser humano é dotado da cognição, e o que é isso? A cognição não é a inteligência, mas é a forma com que nós aprendemos as coisas que nos acontecem. Isso, Então, muita gente confunde achando que é QI, né? Não tem nada a ver sim, com QI. não. QI é outra coisa. Então, nós temos essa cognição que é a forma como eu percebo
Aqui em Portugal eles usam muito isso, ao invés de falar entendeu, fala percebeu. Aham. Então, percebe isso? É a forma como nós percebemos o mundo e os eventos que nos acontecem. Então, eu tenho uma cognição, a partir dessa cognição, eu penso alguma coisa sobre isso, porque não tem como eu passar ileso diante disso. Às vezes a gente usa muito e até erroneamente, olha, agir sem pensar. Isso não acontece, sempre tem um pensamento. A partir desse pensamento, gera-se sentimentos. E esses dois são muito confusos. É muito complicado a gente diferenciar isso. O que é sentimento, o que é pensamento. E a partir desse sentimento, eu sou impulsionada para o comportamento, sou impulsionada para agir. Se em algum momento nesse modelo houve alguma falha, olha, a psicóloga Karina, a companheira, a forma como nós interpretamos, exatamente como nós percebemos, aprendemos os eventos. Se em algum momento nessa tríade houver alguma coisa que está disfuncional, o resultado não vai ser bom. Não vai ser positivo. Perfeito. E aí muitos acabam confundindo esse resultado de repente não esperado, né? Esse resultado aí que de repente foi defeituoso realmente por essa linha aí, né? Essa linha desse ciclo, não deixa de ser um ciclo, né? Sim, sim. E aí a pessoa acaba de repente, como é que eu posso falar? Julgando uma capacidade. Poxa, eu não sou capaz de fazer isso. É aí que entra o que a gente chama de distorção cognitiva. Então, é como eu uso óculos, eu preciso mesmo desse óculos, não fico sem. É como se eu usasse uns óculos sempre embaciados. E aí eu vejo essa realidade de uma forma distorcida, não como ela realmente é. E aí essas distorções, ou isso que você falou, esse julgamento, ele traz consequências terríveis, ainda mais em se tratando do relacionamento conjugal. É isso mesmo. E a gente, quando atende os casais aqui, aí abrindo só um parênteses também, Sim. né? O pessoal, quando fala de coach, aí fala, é terapia de casal. É outro conceito que a gente precisa quebrar também com o pessoal, né? O coach nada é mais do que uma metodologia. Sim. Tá? É uma metodologia aplicável aí nos relacionamentos. Tanto é que a gente tem completa ciência que em alguns pontos o coach não tenha como resolver, Sim. não tem aonde ir, né? A gente tem um limite. E aí quando a gente percebe que realmente não tem condição de auxiliar, aí a gente indica, encaminha nossos amigos psicólogos aqui da região, né? Porque o coach com uma metodologia que utiliza também esse conceito do PSC, né? Porque principalmente também a gente trabalha com o cognitivo e a parte comportamental, é praticamente onde a gente entra, né? Para conseguir novos resultados, atingir realmente o que você acredita, tudo aquilo que você, né, suas crenças, valores. Questionar, né? E começar a gerar um sentimento novo. Opa, peraí, eu estava errado então, essa crença, esse óculos, né, que eu coloco toda manhã, esse óculos aqui que eu coloco toda manhã, tá tudo aquilo que eu acredito. Gosto, né? Eu gosto muito dessa minha blusa aqui cinza, né? A esposa tá de cinza hoje também. São nossas preferências. Sim. Né? Então, aí a pessoa acaba vendo que nem sempre esses óculos que ela utiliza traz a realidade como verdade. Aí, quando o casal realmente, poxa, a gente tem condição de mudar. Exatamente. Mas é preciso questionar essas verdades. Justamente, aí entra o cognitivo. É preciso questionar, porque o ser humano ele tem essa necessidade de buscar um lugar seguro, né? Então, ele quer ter onde se apoiar. Todos nós temos crenças a respeito de tudo. Eu tenho crença a respeito da comida que é boa e da comida que não é, do lugar que é bom, do lugar que não é. Isso tudo são crenças, tá? A gente não tá falando de crença só no sentido religioso. Não é isso, tá? É tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu tenho uma opinião formada. E aí, é aí que a gente precisa questionar, porque nem sempre
aquilo que eu aprendi ou aquilo que eu penso a respeito das coisas condiz com a realidade. E eu preciso ousar dar esse passo de questionar e falar, será que o que eu tenho pensado realmente é isso? Porque se tenho gerado sentimentos tão negativos e, por sua vez, comportamentos também negativos, é porque a equação não está funcionando. Exato. Para quem está chegando agora, né, a gente está conversando aqui com a Evelyn, pode deixar seus comentários aí se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom, pessoal? Nós estamos falando sobre pensamento, sentimento e comportamento. O que essas três palavrinhas, né, tão importantes têm a ver para ajudar os relacionamentos, né, conjugais aí, como a gente tem trabalhado em algumas lives, tá? Então, a gente está falando sobre isso, esse é o tema da live com a psicóloga Evelyn, ela está falando diretamente lá de Portugal, sobre esse assunto, que é simples às vezes, mas a gente complica ou não, né? Complexo realmente ao pé da letra mesmo. Né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, Evelyn, eu esqueci de perguntar qual o horário aí. A gente começou assim, que horas são aí? Eu tô aqui sem relógio, mas 10 e pouquinho. A diferença. umas 2 horas e pouquinho de diferença? 3 horas. Três. Nesse 3 horas momento de estamos 3. No final do mês vai para 4. A gente vai entrar no horário de verão aqui. De verão, né? Então, aí, 3 horas de diferença do fuso horário, né? Muito bem. A gente está falando do PSC novamente. Qual que é a segunda pergunta aí? Aí a gente colocou aqui para você comentar um pouquinho sobre a importância de sabermos a existência do PSC para os relacionamentos mesmo. Focando no relacionamento conjugal, mas no geral a gente pode apanhar tudo, né? Relacionamento pai e filho, né? O esposo com a esposa, relacionamento com os amigos. Qual que é a importância de nós sabermos Que existe isso? Que existe. o PSC e que isso influencia, sim, nos nossos relacionamentos, né? Olha, eu gosto muito de pensar que o nosso cérebro é assim, uma máquina perfeita, né? Uma obra-prima da criação. E saber a existência dessa equação é saber um pouquinho como a nossa cabeça funciona, né? As coisas não surgem do nada, os sentimentos não surgem do nada. Às vezes a gente pode até ter essa sensação, ou nossa, não aconteceu nada e de repente eu fiquei triste, eu fiquei angustiada, ou fiquei ansiosa. E aí quando eu sei que as coisas têm um porquê, fica mais fácil de eu conseguir identificar, né? E aí eu entro na questão de questionar, eu ouso questionar as coisas que eu acredito. Uhum. E você falou aí, de repente, esse sentimento que aparece do nada, né? Que na verdade não é do Não nada. é do nada. Às vezes são o quê? Mentalidades, são pensamentos que você vai acumulando, vai guardando durante um tempo, né? E aí parece que uma hora explode, mas sem você perceber, né? Aí sentimentos vêm, você não sabe por que está sentindo. E o perigoso é quando o sentimento não vem e o corpo responde, né? De alguma forma, sim. Com doenças ou outras coisas aí. Então é muito importante. Mas sabe o que é interessante, Carlos? Vamos pensar o que são pensamentos. Sim. Se a gente for pensar numa questão mecânica da coisa, são junções elétricas. Então, são conexões que acontecem no nosso cérebro, e a partir dessas conexões, então, milhões de conexões, surgem os nossos pensamentos. Eu olho para alguma coisa e eu penso alguma coisa a respeito daquilo. O que acontece é que muitas vezes nós chamamos de pensamentos automáticos. São pensamentos que acontecem numa velocidade tão rápida que eu quase não consigo trazê-lo para a consciência. Mas foi esse pensamento rápido que gerou esse sentimento. E aí ficamos com a sensação de que foi do nada. Do nada. E não foi. E aí eu preciso fazer essa volta e tentar perceber o que desencadeou isso. Perfeito. Vamos trazer isso pro dia a dia conjugal, tá? Vamos trazer isso. Uhum. Olha só, se tem um casal que já está tão acostumado de um outro estar denegrindo ali, você não consegue, você não, né?
se esse pensamento é gerado na cabeça do seu cônjuge, por intimidade, repetição, qual o sentimento que vai gerar? Bons sentimentos não é, né? Então, com certeza, vai afetar a autoestima, vai afetar a forma com que esse cônjuge vê o outro, né? E o sentimento que ele tem pelo outro vai ser afetado. Então, vamos tentar pensar num exemplo prático aqui. Vamos imaginar que é uma mulher... A gente sempre fala muito do homem. Vamos ao contrário. Uma mulher que sempre fala mal do marido na frente de todos os amigos. E às vezes, sabe, naquele tom de brincadeira, naquele tom mais irônico. A gente sempre fala isso com os casais aqui. Não, mesmo tom de brincadeira, não fale, né? Porque vai ficando lá, vai acumulando. Exatamente. Então, esse é sempre o comportamento. Estão ali numa roda de amigos e, mas também o João sempre faz... tinha que ser o João para fazer isso é a cara dele. Esqueceu de buscar o menino na escola, e tal. Qual é a mensagem que essa esposa passa para o marido? Realmente. Ela mesma, né? E para ela mesma. Eu tenho um marido que não faz nada. Eu sou um inútil, eu não presto, e a minha mulher também só faz me denegrir. E o interessante é que a gente acaba estimulando esse lado negativo e depois a gente cobra, né? Exatamente. Nossa, não, mas eu quero um homem que seja dependente, eu quero... Mas ela não incentiva isso, né? A gente precisa colocar na cabeça do outro esses pontos positivos. Senão ninguém cresce. É verdade, é verdade. E percebe que no relacionamento conjugal as coisas acontecem nos pormenores. Sim. Então, é mesmo nas pequenas coisas. Talvez numa fase de namoro em que tem até uma certa distância, cada um está no seu lado, as coisas são maiores, as declarações de amor são maiores, os presentes. Quando se vive ali no cotidiano, as coisas acontecem nos pormenores. E são nesses pormenores que as mensagens são enviadas. No fundo, essa tríade se trata de passar mensagens a nós e ao outro. A comunicar o outro. É a comunicação, né? Você é profissional da comunicação, né? É bem isso mesmo. E daí a gente já puxa o gancho, que dá o outro comentário que a gente queria fazer em cima disso, é justamente como que o PSC pode ser utilizado como um auxílio. Né? Como essas três coisinhas, essas três palavrinhas da tríade que você está falando tanto aí, né? Como isso pode realmente nos auxiliar? Isso, eu vou um pouquinho mais além. Ele é só um conceito ou ele pode ser uma ferramenta? Não, ele precisa ser uma ferramenta. Ele precisa ser aplicado. Não é para ser só na teoria. Só teoria, né? Olha, tem aqui mais uma colega minha que entrou, a Débora. Minha colega de clínica. Boa noite. Gente, vamos aproveitar então já para compartilhar, mandar o aviãozinho. Dá coração dá aí. Dá um monte de coração aí, para nossa live de hoje que tá o Haroldo, meu irmão. Uma xará minha, Evelyn, olha. Aí. Bem coraçãozinho aí, gente, pra gente, né, conseguir compartilhar isso com mais pessoas. Sim, se de repente gostou do tema, tem esse coraçãozinho aqui embaixo, né? Compartilha com alguém, de repente alguém que tá passando um momento de dificuldade. Evelyn, outra coisa que eu vejo muito nos casais, eles só buscam quando tá ali por um fio, limite, né? No limite já. Eu sempre comparo com o carro, tá? Tem gente que usa o carro até quebrar. E tem gente que faz a manutenção. É muito mais fácil quando tudo tá bem no relacionamento, você crescer, melhorar os pontos que você já percebe que tem dificuldade, já vamos melhorando, né? Já vamos procurar ajuda e não esperar chegar lá no limite quando já não quero separar. É interessante, algumas vezes ao longo da minha experiência, atendi alguns casais que já na chamada, quando perguntava qual era o motivo, eu já estou ao ponto de divorciar e eu quero saber como falar isso para os meus filhos. E aí depois, quando vem para consulta e conversa, na verdade,
há coisas para serem trabalhadas ainda. Há casos que infelizmente não, mas há casos em que ainda tem ali um último suspiro, né? Eu, Pode falar. eu falo que o atendimento ele vai servir tanto para dar essa clareza se a pessoa realmente quer separar, né? Ou se ainda há essa oportunidade. Não, a gente consegue trabalhar alguma coisa, né? Então, realmente é totalmente válido nas duas situações aí. E aí, voltando na perguntinha, como que o PSC pode nos auxiliar? Acho que, primeiramente, mesmo em se tratando de casal ou qualquer tipo de relação, é importante nós fazermos essa autoavaliação. Então, se eu tenho tido esse comportamento, ou meu cônjuge, meu amigo, meu colega de trabalho tem pontuado que meu comportamento não tem sido bom, eu preciso fazer essa autoanálise. Eu preciso conseguir, eu preciso conseguir perceber o que tem acontecido comigo. Esse é o ponto crucial, gente. Eu até fiz um post esses dias assim, olha, seria muito triste eu passar pela vida e não conhecer o personagem principal, que sou eu. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber como eu funciono. E a Parece que a gente partir vai levando, né? A vai gente vai levando. levando um dia após o outro. Ah, eu sou assim mesmo, ninguém me muda, eu nunca É a mudei. síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mas não, nós somos muito inteligentes, temos muita capacidade para mudança. Então, o primeiro ponto é esse: eu preciso me analisar. Porque é muito fácil quando nós apontamos o dedo para o outro. É muito fácil falar que o meu casamento não vai bem porque o meu marido errou, né? Mas será que eu tenho colaborado para que esse casamento floresça ou não? Então, o primeiro ponto é esse: aplicar. Eu preciso conseguir perceber quais são as minhas crenças. Eu preciso tentar perceber e questionar aquilo em que eu tenho acreditado e tomado como verdade, para então alterar essa equação. E a partir disso, perceber isso no outro também. E, se possível, dar essa ajuda, esse auxílio, Esse feedback. precisa, né, ter o feedback do outro também. E comunicar a forma como nós nos sentimos. Sabe aquilo assim, de muitos anos de relacionamento, e eu já nem falo mais que amo o outro, ou que o outro é importante, ou elogio. E aí, para nós, na nossa cabeça é tão claro, mas é claro que eu amo o outro. Como é que ele não sabe? Ele já sabe, né? Já sabe, né? Ele já sabe, nós vivemos juntos, temos uma vida em comum, tantos anos ele já sabe. Mas nós precisamos dessa dose diária, é como um medicamento mesmo. Precisamos ali, ó, diariamente de ter o nosso reservatório cheio. Cheio, exato. Senão a gente não precisaria comer. Não, hoje eu parei de comer, não vou comer mais na minha vida toda. Olha, por exemplo, eu tenho 32 anos, até que não seria mal parar de comer para dar uma aqui. Mas olha, já comi por 32 anos, não preciso mais comer. Né? É meio radical o exemplo, mas é basicamente isso. A nossa vivência, o nosso ser humano, ele é muito delicado e sensível. Ele precisa ser cuidado. Vocês têm a experiência de trabalhar com casais. Quantas vezes nós vemos casais que se separaram, casamentos que estão indo ao fracasso? Não é por uma traição enorme, não é por uma violência, é pelos pormenores. Pormenores, exatamente. Pelos detalhes que vão sendo esquecidos no dia a dia. Então, quando eu tenho esse modelo, voltando aqui para o nosso tema principal, quando eu tenho esse modelo e eu percebo que os sentimentos eles não surgem do nada e meu comportamento também não surge do nada, eu preciso questionar aquilo em que eu tenho acreditado. E como é que a gente consegue perceber que eu preciso mudar? Será que a gente consegue... Não, vamos fugir um pouquinho do sentimento. Se eu focar no comportamento, eu consigo perceber? Consegue. Isso numa relação fica talvez até muito mais evidente. Né? Se o meu... Eu tô falando porque às vezes tem casal que chega aqui falando, não, mas eu tô sempre certo. Eu quero mudar o outro.
Uhum, né? Parece que o uhum. comportamento dele tá tudo certinho. Eu sou uma pessoa Eu controladora, faço a não, eu minha sou parte, né? controlador, eu tenho completa certeza disso, eu sou o doutor perfeito, né? Então, nem sempre, realmente, às vezes, quando o casal vem, por isso que esse autoconhecimento, eu acho que primariamente, né, a pessoa, poxa, será que é meu perfil, né, meu perfil comportamental? Realmente eu sou uma pessoa controladora? Será que eu estou impondo demais As minhas as minhas, vontades. tudo aquilo que eu acredito? Eu estou impondo o outro, sufocando o outro? Então, Então só a vamos gente ver. pensar, olha, esse exemplo que você deu é muito bom da pessoa que tem esse perfil mais controlador, mais dominador. Essa Uhum. pessoa acredita piamente que a vontade dela é a melhor. Isso. E é por isso que é o outro que precisa de mudança. Porque ela sabe o que é melhor. Qual seria o trabalho dessa pessoa? É questionar. Isso que você falou. Será que o que eu realmente quero ou a minha vontade é realmente o melhor? Ou eu quero que seja assim só porque sim, porque isso alimenta o meu ego? É. Percebe? Uhum. Então, a Essa pessoa que pergunta aqui tem é esse perfeita. perfil, ela vai falar com clareza. Não, mas eu tenho que fazer assim, porque se não for assim, o outro não faz, eu tenho que tomar as rédeas. E aí você pergunta, mas você já deixou o outro fazer? E geralmente não, Não né? Não. abre espaço. Geralmente não. Outra curiosidade, eu consigo fazer o PSC tem que ser essa ordem, pensamento, sentimento, comportamento? Ou pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima? Existe uma ordem? Vamos tentar pensar. Essa ordem talvez seria a ordem que as coisas acontecem. O comportamento é o nosso resultado, digamos assim. Para mim, no meu consultório e para o psicólogo, para o profissional, o que nós vamos trabalhar é mesmo o pensamento. Então, identificar esse pensamento, o trabalho mais a longo prazo. Talvez Uhum. num primeiro momento, e até para vocês com uma abordagem mais prática, o comportamento seja ali o elemento mais prático, É. né? E aí, olha, eu vou tentar mudar aqui para fazer o movimento contrário, né? Acho que tudo vai depender do objetivo, do momento, do profissional que trabalha, percebe? E também do caso. Sim. Com certeza, não existe uma matemática exata, né? Não, A não. mente humana. Mas essa é a beleza, né? Da mente humana, do relacionamento. Se existisse uma temática, uma matemática, eu acho que não tinha mais problema nenhum, né? Não, era só Não, pegar a perfeito. fórmula lá de Bhaskara, aplicar em todo É mundo. aplicar no relacionamento das coisas pronto, né? Não, Seguir o não. passo a passo e acabou, né? É bem. Pode ser que em alguns casos, em alguns casais, por exemplo, realmente fazer essa mudança no comportamento, ou eu colocava isso de uma forma assim, eu vou passar a colocar assim para depois eu ir fazendo essa mudança. Pode ser que funcione. Pode ser que tenha gente que tenha um perfil muito mais crítico, muito mais racional e queira saber os porquês antes de fazer a mudança. Então eu preciso trabalhar com o que vem antes. É. Aí Tá? tem. Então, como a gente está falando de mudança, eu acho que já vai puxar o gancho para a próxima pergunta aqui. Que Por onde podemos começar realmente, então, essa mudança na prática, né? Tá? Não vamos falar aqui de profissionais, tá? A gente, Sim. você, mas vamos falar direto do cliente. De repente, a pessoa está aqui assistindo essa live agora. Puxa, está fazendo sentido. E eu, como é que eu posso começar a mudar em casa? Vamos tentar usar algum exemplo. Por exemplo, vou tentar pegar uma pessoa aqui, uma mulher que era secretária de alguma repartição e foi demitida. E aí ela foi demitida e o sentimento que vem é de muita frustração, pode vir raiva, pode vir, enfim. Esse sentimento veio por um pensamento. E esse pensamento pode ter sido: é lógico que eu fui demitida, eu não faço nada certo, eu não sou competente, eu não sou inteligente,
todo mundo é mais inteligente do que eu. E depois o comportamento pode ser um comportamento de mais retração, pode ser um comportamento mais agressivo e vai resultar nisso. O que eu preciso fazer? Preciso questionar esse primeiro pensamento. Será que eu fui demitida porque eu realmente sou a pior funcionária de todas? Eu não sou competente mesmo? Eu não sou inteligente? Ou quais são os fatos? Afinal a empresa estava passando realmente por muita dificuldade e não só eu fui demitida e muitas pessoas foram demitidas. Esse é o fato. Ok, Então, eu vou perguntar como se fosse a pessoa que está vendo essa live. Então, veja só, a primeira coisa é eu questionar a forma que eu penso. a forma que eu penso. Geralmente, quando nós usamos frases assim, eu sempre sou assim, eu nunca vou conseguir, ou todo mundo. Isso são exemplos de distorções, são exemplos que nós estamos usando a lente errada para olhar a realidade. E aí eu preciso questionar isso e me conhecer, porque aí eu vou saber das minhas competências, eu vou saber daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu não sou, e aí eu vou conseguir fazer essa alteração. O primeiro passo é ousar questionar, diria. E se questionar mesmo. Porque E se questionar. Às vezes a gente fica com medo também, né? A gente aceita muito fácil as coisas e, tá bom, foi assim. E aí vem, né, essa parte da frustração, dos sentimentos ruins, que acaba aflorando mesmo, né? É uma das coisas que a gente sempre fala nos atendimentos, é o quanto a pessoa está disponível à mudança. É verdade. Né? Porque eles vêm querendo uma solução, mas que não mexa na vida dele. Não, eu quero continuar da mesma forma, a forma que eu penso, mas para ter um resultado diferente, não adianta continuar da mesma forma. E dar esse passo, gente, nunca é fácil. Não é. Sabe? É eu me destituir mesmo de todas as minhas verdades, de todas as minhas barreiras emocionais e eu ousar a fazer de uma outra forma. Então vamos imaginar uma pessoa que sempre teve dificuldade em falar em público. Ela tem aquela crença de que ela não consegue, de que ela vai gaguejar, de que todo mundo vai rir dela. E ela cresceu a vida toda com essa crença a respeito dela mesma. O dia em que ela decidir mudar, ela vai ter que ousar a pensar diferente e a agir. Perfeito. O comportamento. Aqui, se a gente quisesse abrir uma ramificação para a gente falar dos ganhos da mente, já seria muito bom aí, né? Sim, sim. Muito bom. Evelyn, eu sou uma pessoa que era totalmente tímido. Tímido, tá? Aí o que acontece? Quando você começa a mostrar à sua mente que tem ganhos em ser uma outra forma, a recompensa. Muda tudo, né? Inclusive, essa é uma live, não é bem uma live, seria um conteúdo que a gente vai jogar depois lá no YouTube. Tá? Essa forma que a nossa mente trabalha com recompensa. No fundo, nossa mente funciona desse jeito. Um hábito, ele é consolidado, não é só porque sim, é porque o nosso corpo, a nossa mente entende que há ganhos naquilo. Então, é uma recompensa. Sim. Por isso que a gente trabalha muito com isso, né? Para mudar o comportamento, a nossa mente tem que ver ganho. Às vezes os casais dizem, mas por que, né? Ele não muda, a gente fala tanto, eu já dei isso, falei isso, não sei o quê, né? Reclama do marido, sempre daquele mesmo jeito e precisa mudar e ele não percebe. Será que ele não percebe? Né? Aí a gente entra justamente com isso, né? Será que ele não percebe ou ele tá percebendo, mas a mente dele não tá vendo ganho nenhum nisso? Nenhum, não vê vantagem. Né? Por que ele vai querer mudar? E mesmo os casais que finalizam o processo com a gente sempre reforça ali no WhatsApp. Gente, vocês estão crescendo, estão recomeçando. Qualquer ganho, qualquer vitória, faça marcações positivas na mente. Comemore. Justamente. Né? Precisa ter esse ganho. Né? Senão a mente não vai ver ganho e volta tudo. E isso só vai ser possível se houver uma boa comunicação.
sabe? Porque aqui nas empresas, há empresas que têm reunião semanal, reunião diária, enfim, olha, vamos fazer aqui, ver o que que tá dando certo, o que que não dá, quem que tá funcionando bem, quem que não tá. E por que que no nosso relacionamento a gente só vai vivendo? Eu sei que muitas vezes a rotina, a rotina de casa, de trabalho, enfim, é desgastante. Mas o relacionamento deve ser essa prioridade, porque é a base do lar, é a base ali da casa. E então o casal precisa de ter esse tempo para comunicar, olha que interessante, a gente conseguiu discordar de alguma coisa sem ter uma briga homérica que, se fosse um tempo atrás, a gente já ia ficar sem conversar ou ia se agredir com palavras, de cara virada. Fazer essa pontuação é muito importante entre o casal, para nós, sabe? Olhar para trás e falar como o caso eu era muito tímido e eu olho hoje, olha que bom, que progresso. Exatamente. Então, só voltando, por onde eu posso começar essa mudança? Primeiro passo é questionar. O primeiro passo. E o segundo passo é ter uma estratégia para mudar. Então, o que que é mais fácil? O que que vai ser mais prático para mim? Vai ser alterar aqui esse comportamento? Eu fazia assim, agora eu vou passar assim? E como Percebe? você falou, eu acho que a mudança está nos pequenos detalhes, né? Não É. adianta a gente querer dar um passo. Não vou mudar radicalmente. A partir de amanhã já vai ser tudo diferente. Não, porque isso também, a chance de eu conseguir é muito pequena. Mínima. E aí a mensagem que eu vou passar para mim é justamente essa lá. Mais uma vez, fez planos, teve metas e não conseguiu. Não deu certo. Então, assim, mais vale eu fazer planos a curto prazo. Isso funciona, não é o tema aqui, mas até para quem sofre de ansiedade, eu vou fazer metas pequenas e vou comemorar quando eu conseguir. Então, eu me causa ansiedade ao fazer o planejamento ou tentar traçar essa estratégia para o dia todo. Eu vou fazer só para amanhã. E aí, depois da manhã, eu faço no período da tarde. Sabe? E isso, quando se trata de mudança de comportamento, é isso. Um casal que vive ali as turras, não adianta de um dia para o outro achar que vai passar vivendo lua de mel para sempre. Exato. Né? Vai ser aqui uma palavra cordial aqui, um ato bondoso ali, um elogio aqui, né? Um pedido de perdão. E outra coisa que a gente fala bastante, puxando o gancho aqui que você está falando, né? Porque na época de namoro a gente faz tudo, né? A gente tá junto, tá cheiroso, dá elogio, pega, abraça. Isso aqui, na verdade, são as linguagens do amor. É outra ferramenta que a gente trabalha muito com os casais. Né? Porque às vezes ele tá falando uma linguagem com o outro e não era aquela linguagem exatamente. Então já auxilia muito também. E aí a gente entra aqui praticamente quase que na última perguntinha. Como podemos adquirir novos hábitos? Eu sei que eu preciso mudar. Se a pessoa já chegou nesse nível, foi perfeito, abriu minha mente, realmente, eu não quero mudar ela. Eu preciso mudar o meu comportamento. Como é que eu consigo novos hábitos? Isso, olha, tem um modelinho que é chamado modelo de Prochaska. E ele é muito usado até em acompanhamento de alcoólatras, em recuperação, ou pessoas que sofrem de algum tipo de vício. Mas a gente pode fazer uma adaptação. O primeiro passo é justamente esse. Talvez exista a pessoa que ela não enxergue problema nenhum. Então, imagina, tá ótimo, tá, eu não tenho que mudar nada. Com essa pessoa não tem como a gente fazer nada. O segundo momento é o momento em que a pessoa reconhece que tem um problema, que precisa ser mudado, mas ela ainda não está disposta. Ela sabe, mas ela está esperando. Ela vai prorrogando. Num outro momento, a pessoa viu que a coisa está feia mesmo e que ela precisa mudar e ela está consciente. É aí que a gente entra. É preciso ter estratégia. Se eu reconheci que eu preciso mudar,
eu começo a perceber o que não tá bem, eu tenho estratégias para mudar. E aí eu começo a ter um plano de ação. Só que é importante saber que no meio desse caminho pode ter recaídas também. Sim. Sim. Não vai ser sempre que a gente vai se manter motivado, vai se manter com foco. E aí é cair, limpar depois a sujeira, levantar e continuar. Continuar. E eu acho que o mais importante é aprender com as quedas. É. Né? É ali que a gente percebe, poxa, foi por isso que eu caí. Foi por isso, exatamente. Né? É como se fossem os gatilhos. Opa, da próxima vez eu já vou ter mais cuidado aqui. Né? Ele vai se conhecendo com os erros. Né? O autoconhecimento, falar, exatamente, exatamente. Né? E para não correr o risco de desanimar, né? Sim, com certeza. Se não para no meio do caminho, né? É. Que muita gente faz. Exatamente. E isso em qualquer processo, gente. Qualquer processo. É processo de mudança de hábito alimentar, de mudança dos hábitos no relacionamento. Qualquer tipo de mudança exige isso. Com certeza. Perfeito. Evelyn, finalizando aqui a nossa live, foi um prazer. De repente a gente vai entrar em outros contextos aí também, né? Ah, Sim. sim. Para falar de outras coisas. Olha, meu marido tá falando, quem sofre de ansiedade precisa correr. Ah, ele é do time da corrida, olha. Ele gosta de correr, né? Gosta de correr. Não deixa de ser uma estratégia, né? Ah, a é pessoa uma... ela já Exatamente. percebe que ela tem essa dificuldade. Poxa, não, minha estratégia é correr. Tem gente que gosta de desenhar. E é interessante que quando ele começou a correr, ele começou justamente por conta disso, usando como uma estratégia por um momento específico da vida que ele estava passando. E isso trouxe mensagem positiva para ele. E ele rapidamente captou isso e leva isso para a vida, transformando um hábito. Saudável, né? Exatamente, Interessante exatamente. que nem toda estratégia serve para outras pessoas, né? Por isso que é importante o autoconhecimento. Olha, eu vou dar um exemplo no primeiro. Acho que o nosso tempo está meio apertado. No primeiro confinamento, pegou muita gente de surpresa aqui, né? E de repente foi mesmo assim, num dia. E numa quinta-feira, o governo aqui decidiu, na sexta-feira ninguém foi para a escola e não abrimos nada, enfim. E aí, num primeiro momento, a ficha demorou para cair. Eu acho, não, mas isso vai demorar uma semana só, já vai voltar. E de repente eu comecei a ver que a coisa não era tão simples assim. E aí a estratégia que eu usei foi fazer muito trabalho manual. E eu comecei a fazer maquetes das histórias bíblicas. E eu brincava com meu pai assim, eu falei, pai, se isso demorar, eu vou fazer do Gênesis ao Apocalipse, eu vou fazer tudo, todas as histórias aqui. Mas eu sabia que aquilo era a minha estratégia, era o meu remédio, era o que me mantinha saudável. Perfeito. Por isso é que é importante o conhecimento, o autoconhecimento. Justamente. Então, fechando... E uma frase, se desse para dar uma frase para todo mundo que está vendo aqui, é possível mudar? Totalmente. É possível. Você é inteligente. Se eu pudesse deixar uma frase, você é inteligente demais. E você consegue mudar. Obrigado. Obrigado. Para todos nós. Para todos, então, exatamente. Aqui, ó, gente, fica a dica aí. Nada de desculpas. Né? A gente põe muitas desculpas. E nem de se acomodar e de assumir as coisas que nós acreditamos como sendo verdades absolutas. Exatamente. Então fica a dica aí para todos nós, aqueles, né, que estão aqui assistindo, aqueles que ainda vão assistir depois a live. Vai ficar no IGTV. Se fez sentido para você, compartilha com quem está precisando também. Né? E com certeza você teve aí muitos insights, né? Muitas diquinhas aí que foram passadas que agora a gente tem que praticar. E é exatamente isso. Primeiro passo, você se autoconhecer. Então, para um pouquinho, pense, analise, né? Como você está agindo, a sua vida, como que você está fazendo as coisas. Questione-se, né? Se tem muita gente reclamando, principalmente em casa, né? Os filhos podem estar reclamando, mas você é muito assim, não sei o quê, né? Sim. O marido, a esposa, cuidado, se está em muita reclamação,
poxa, então eu tenho que parar um pouquinho, pensar, será que realmente eu estou fazendo isso? Será que realmente, né, tá tendo realmente muito isso? A gente já para, analisa, então eu vou ter que mudar, vou parar um pouquinho, vou tentar fazer assim, então da próxima vez, e vai vendo os resultados, e foi isso que você falou, é aos pouquinhos, são pequenas coisas, pequenas metas, pequenas atitudes, nada muito rápido e Nada drástico, muito tá? drástico, não. Você vai desanimar e você cai na mesmice de novo, né? E a Muito chance bem. da frustração é enorme. Quando acontece isso, é Exatamente. enorme. Aí a gente, deixa quieto, não deu certo mesmo, vamos levando com a barriga, como fez até agora, né? E se É acomoda, verdade. e as pessoas se acomodam, né? Muito bem. Deixa novamente seu Instagram. Olha, então, é evelyngenaro.psi. Vão lá, me sigam. Isso, né? A gente Seguir, ver os vai conteúdos, né? ver os conteúdos, compartilhar. A gente vai colocar aqui depois nos comentários, na hora que ele editar, que vai pro YouTube também. Tá Ele bem. vai colocar lá e a gente já coloca também o seu Insta, para todo mundo aí também tá. Nosso YouTube, Carlos e Ah. Adriana Diniz. Carlos e Adriana Diniz. Tá, Qual é a ideia ok. do YouTube? Né? Deixar sempre o conteúdo. Às vezes acaba o processo, o cliente vai embora. Ah, nossa, esqueceu alguma coisa? Tem lá o Tem conteúdo ali pra para ver. relembrar também. É Tá verdade. bom? É Foi um verdade. prazer estar com você. O prazer foi meu, eu que agradeço, parabenizo o casal pelo trabalho. Eu sei que é um desafio trabalhar com casais, mas é uma bênção também, É uma bênção também. A né? gente ama. Muito obrigada, viu, Evelyn? Que Deus os abençoe Amém. ainda mais e obrigada pelo convite. Boa noite aí, Portugal. Boa noite noite, para vocês gente. também, uma boa semana. Boa semana. Boa noite, gente. Até mais. Até. a próxima live. Tchau, Tchau, tchau. tchau.